Pessoal, me chamo Fauser Leandro e a história que eu vou contar hoje para vocês é uma história que eu tenho que respirar muito fundo, é uma história de pai e filho, tá? Eu fui casado há mais de 20 anos, sou divorciado agora, já faz quase 6 anos que eu sou divorciado, sou solteiro. Eu tive 3 filhos nesse casamento. Eu vou falar do meu filho caçula, o Feu. Meu filho caçula, ele sempre foi o meu xodó, sempre estava comigo. Quem tem filho sabe que você sempre tem aquele filho que é aquele que te admira bastante, aquele que está sempre com você, aquele que vai com você em vários lugares. E o meu filho, ele sempre me acompanhou, eu sempre fui o super-herói para ele. Um dia, estava fazendo um trabalho, ele ficou no apartamento que eu estava morando, foi ali no apartamento de um amiguinho, comecei a receber mensagens dele, ele pedindo para ir para a praia. Pai, eu quero ir para Ubatuba com fulano, eu quero ir para Ubatuba, tal, né? Eu moro em Taubaté. E ali de tanto ele ficar insistindo, eu acabei deixando. Quando eu cheguei no meu apartamento, eu ainda liguei para a mãe do amiguinho, falei, eu vou buscar ele, não vou deixar não. Ele falou, não, imagina, é um bate e volta que o pessoal vai fazer e tal. Vai ele, mais 2 crianças, e ele vai lá, vai brincar lá e tudo bem. No dia seguinte, 10 horas da manhã, essa pessoa bate na porta do meu apartamento chorando. E quando eu abri a porta do apartamento, já veio um monte de pensamento. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, aconteceu um acidente em Ubatuba. Aconteceu um acidente e o Feu tá no pronto-socorro. E ali eu peguei o carro, saí correndo, fui para Ubatuba. Falei, mas o que aconteceu? Falei, ele entrou na água, o mar estava de ressaca, o mar puxou ele e ele bebeu um pouco de água e ele está no pronto-socorro. Quando eu cheguei em Ubatuba, era trânsito terrível. Quando eu cheguei em Ubatuba, eu me deparei com a médica e eu fiz a pergunta para ela que todo pai faria. Falei, doutora, é grave? Aí ela virou para mim e falou assim, pai, seu filho pode morrer a qualquer momento. Ele foi resgatado de bote. O corpo dele já estava boiando no meio do mar. Ele foi tirado e ficou 45 minutos sem vida na beira da praia. Um bombeiro que estava paisando fez massagem cardíaca nele e quando a ambulância chegou, entubou ele e a gente precisa, urgente, achar uma UTI. E aí naquele momento eu só pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu filho. Eu preciso fazer alguma coisa. Então eu falei, doutora, o que eu preciso fazer? O que me orienta? O que eu faço para salvar o meu filho? Ela falou, a gente precisa de uma UTI, urgente, ele precisa ir para a UTI, aqui ele não vai resistir. E ali a gente começou a correr para procurar a UTI, eu não sei se vocês têm ideia, uma diária numa UTI é de 10 a 15 mil reais, e a gente ficou procurando uma UTI pelo convênio, e uma loucura. Nós conseguimos uma ambulância, ele foi resgatado mais ou menos à meia-noite, subiu a serra, todo entubado, e ali ele entrou dentro do Hospital Universitário de Taubaté. Ali eu tinha feito um propósito comigo mesmo. Eu pensei assim, se o meu filho sobreviver, eu vou fazer de tudo para salvar a vida dele. Se ele morrer, eu não sei o que eu vou fazer. Mas se ele sobreviver, eu vou dar a minha vida para salvar a vida dele. E quando ele entrou dentro da UTI, o médico saiu. Eles ficaram ali cerca de 1h30 nos procedimentos. O médico saiu e eu falei assim, doutor, como que ele tá? E o médico virou para mim e falou assim, pai, seu filho está muito mal, está muito, muito mal. O seu filho pode ser que ele já esteja até morto e os aparelhos estão só sustentando ele com respiração e batimento cardíaco. Mas se o seu filho sobreviver, ele vai ser um corpo ligado aos aparelhos. A lesão cerebral dele foi terrível. Ele não vai saber quem ele é, ele não vai andar, ele não vai falar. Ele vai ser uma criança especial e você tem que estar preparado para isso. E ali eu entrei em pânico e eu virei para o médico e falei assim, doutor, vamos tirar ele daqui, vamos colocar ele num outro hospital mais equipado. E o médico virou para mim e falou assim, pai, o dinheiro não vai salvar o teu filho. Qualquer hospital que você colocar ele, o quadro vai ser o mesmo.
se agarra no que você acredita, porque é isso que vai salvar o teu filho. O que ele precisa é de um milagre. E ali eu não tinha o que fazer. Eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer. Eu entrei na UTI, eu vi o meu filho todo entubado, ele não se mexia, ele não fazia exatamente nada, e a médica falava que realmente ali ele poderia já estar morto, que em 72 horas eles iam desligar todos os aparelhos. E quando eu olhei aquela cena, eu só lembrei assim de uma coisa, eu lembrei que quando a pessoa está em estado de coma, ela pode te ouvir. E aí eu sentei do lado do meu filho e comecei a conversar com ele naquele momento. E eu comecei a pedir para ele respirar. Eu falava para ele: filho, você tem que respirar fundo, você tem que aguentar, cara. Você precisa sobreviver para a gente contar essa história. E ali eu não tinha o que fazer. E eu ficava conversando com ele, acreditando que ele poderia sobreviver, mas eu já tinha ciência do que eu ia passar. Eu tinha ciência que a minha vida ia mudar, que eu ia ter que mudar a pessoa que eu era, eu ia ter que mudar todo o meu ser por dentro, que aquilo era algo realmente para me despertar. E ali eu ficava falando para ele ele respirava por aparelho e tudo. E as enfermeiras, elas olhavam aquilo e elas falavam: pai, você sabe que pode ser que ele já esteja morto mesmo, né? A gente vai ter que tirar, que desentubar ele e tudo. E eu me recordo que quando elas foram tirar a canola do tubo, que era o tubo que ele respirava, ele mordeu o tubo de respiração. E quando ele mordeu o tubo, foi aquele alvoroço lá dentro da UTI, todo mundo correndo, falando: não, ele tá vivo, ele sobreviveu. E aí dentro disso, as médicas, elas falavam: não tem o que você possa fazer, porque ele vai se atrofiar todo, o cérebro dele apagou, ele não vai lembrar quem ele é, ele não vai saber de nada. E eu me recordo que eu vi uma história de um pai que lutou pelo filho e exigiu que o hospital fizesse fisioterapia, fonoaudiologia, e eu fiz a mesma coisa. Eu chamei a médica e pedi para ela, eu falei para ela: olha, eu preciso que você faça fisioterapia constantemente nele, todos os dias, tal. Ela falou: não, mas o médico falou que não adianta. Eu falei: eu sei que não adianta, mas eu quero tentar. Então o meu despertar nessa história é que você nunca deve desistir daquilo que você acredita. O meu filho, ele saiu da UTI com 45 dias, respirando sozinho. Ele ficou na enfermaria, eu fiquei com ele, a mãe dele ficou comigo lá também, ela ficou muito mal com tudo isso, mas eu cheguei a varar 3 noites ali com ele, em situações que eu achei que eu ia perder o meu filho. E eu sempre insistindo para que ele fizesse fisioterapia todo dia, sempre insistindo para que realmente eles dessem uma atenção especial para ele. E eu aprendi que quando você acredita muito em alguma coisa, aquilo contagia todas as pessoas que estão ao seu redor. A luta dele em viver, a luta dele em poder viver, começou a contagiar aquele hospital. Eu comecei a procurar na internet muitas histórias de pessoas que conseguiram vencer a lesão cerebral, pessoas que conseguiram vencer a paralisia cerebral. E eu achei muitas histórias. Numa dessas histórias, eu achei a história da Liliane, que ela teve 2 filhos com paralisia cerebral devido a um acidente, e ela levou exatamente 10 anos para poder reabilitar os 2 filhos. Quando eu vi aquela história, aquilo me deu uma coragem, e quando as pessoas vinham falar comigo, eu falava assim: eu estou preparado para cuidar do meu filho durante 10 anos. Durante 10 anos. Ele ia vir comigo aqui hoje, mas eu deixei ele na casa da avó dele, era para ele estar aqui comigo. Então eu me preparei para isso.
Então nós saímos, nós fomos para casa e eu, com muita crença, com muita persistência nisso, eu me recordo que numa das ocasiões, vou contar um ponto que aconteceu, a fonoaudióloga pegava comida e enfiava na boca dele e ele parado, a comida escorria. E ela punha a comida na boca dele, a comida escorria e ela me chamou. E ela falou assim: Fauser, eu estou colocando comida na boca dele, mas ele não mastiga, ele não engole, ele não tem deglutição, a comida está escorrendo e você está me pagando terapia particular para eu fazer isso, mas não está resolvendo nada. E naquele momento eu lembrei da história da Liliane e de muitas outras que eu vi, porque quando você tem um problema, você tem que procurar quem passou aquele problema, quem venceu aquele problema. Então eu falei, não, você vai fazer o seguinte, doutora, você vai continuar enfiando a comida na boca dele, a comida vai continuar escorrendo e eu vou continuar te pagando. Ela falou, mas não está resolvendo nada. Não tem problema. Um dia ele vai entender, ele vai mastigar a comida e engolir. Naquela época ele comia por sonda, uma sonda ligada no intestino dele. E ela continuou fazendo isso. Naquela semana eu me recordo que eu encontrei uns terapeutas holísticos, né? Eles faziam umas terapias, umas coisas malucas lá e tal. E eu falei, não, vamos fazer isso. Eu levava uns pêndulos lá, umas coisas doidas. Eu falei, vamos fazer tudo. E aí nós fizemos essas terapias, né? Energia, tal, essas coisas. E por incrível que pareça, quando você acredita, aquela sua crença, ela é tão grande que ela contagia quem está ali. E eu tenho certeza que isso foi um fato importante. E ele começou a comer, ele começou a deglutir naquele dia. E faz 1 ano e meio que o meu filho come alimento pela boca, hoje normal. Ele come, ele bebe, ele não usa. Eu tirei a sonda dele, eu mesmo arranquei a sonda, ele não usa mais sonda. Isso foi muito bacana. E eu sempre relendo a história da Liliane, que eu ia lá, via a história da Liliane durante 10 anos e ela falava das terapias que ela fazia, os médicos falavam uma coisa e ela falava, não, o meu filho vai ficar bem. Os filhos dela, ela conta na história dela que os filhos, um dos filhos inclusive faz até faculdade, o outro filho trabalha, e ela falou para mim assim, existe realmente uma solução para lesão cerebral, existe uma cura, você tem que ir atrás. Então nós fizemos inúmeras terapias, inúmeros trabalhos. Agora, recentemente, a gente conseguiu o transplante de células-tronco para o meu filho. O meu filho, ele já come, ele já reconhece as pessoas, ele usa o banheiro, ele faz bastante coisa, faz 3 anos, só que a gente está nessa batalha da reabilitação. Eu entreguei a minha vida para poder cuidar dele totalmente, né? E assim, os pontos do despertar dessa história maluca toda, essa história que mexe muito comigo. Primeiro, que ontem, tá? Uma coisa nova aí, que nem falei para ninguém, mas é muito bacana. O filho da Liliane, que tinha lesão cerebral, me ligou e ele está ajudando nessa jornada nossa das células-tronco. Eu fiquei muito emocionado de conversar com alguém que passou pelo que o meu filho está passando. Então isso é muito bacana. Eu aprendi você precisa acreditar em alguma coisa. Não importa o que seja, mas você tem que se agarrar em algo que você acredita, quando você quer muito uma coisa. Outra coisa, você tem que ter muito foco naquele seu objetivo. Não importa qual é o seu objetivo, mas você tem que ter um foco e uma determinação muito grande para você conseguir, porque as coisas dão certo. Outra coisa que eu aprendi, a não julgar ninguém. As pessoas, quando olham eu contando a história, perguntam, mas e a mãe dele? A mãe dele não ajuda? A mãe dele não faz isso? Cada um de nós temos um tipo de forma para lidar com a adversidade. Ela ficou muito mal e ajuda da forma que ela pode. Ela, quando olha para ele, ela lembra do que ele era. Então isso traz assim um sentimento muito ruim para ela e eu aprendi isso a não julgar. Tá? Essa história ela me transformou, ela me fez uma pessoa melhor, eu me tornei voluntário de várias ONGs e eu percebi com isso que existem pessoas com problemas muito maiores que o meu. Eu não considero um problema, eu considero um grande aprendizado que eu tive. E, gente, essa é a minha história.